No livro de Apocalipse, Jesus manda 7 cartas às 7 igrejas. Veja que nós temos a palavra de Jesus ressuscitado para a igreja. E são 7 igrejas porque é uma palavra dirigida à igreja em todas as eras. Mas há algo que nos chama a atenção, pois estas cartas são ricas, e versículo por versículo contém riquezas espirituais imensas. Mas há repetições nas cartas que deve exigir de nós diligência e cuidado e muita atenção. Veja no capítulo 2, no versículo 7, quando termina a carta no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta foi a carta à igreja em Éfeso. Na carta à igreja em Esmirna, no versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Para a igreja em Pérgamo, quando ele está terminando a carta, mais uma vez no versículo 17, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha branca escrito um novo nome, o qual também ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E assim, nós temos nas cartas restantes a palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, nós podemos fazer um teste e percebermos se estamos ouvindo o homem ou se estamos ouvindo a Deus. É perfeito que o Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus ressuscitado é um com Deus. Portanto, ele diz no final: quem tem ouvidos. Seria bom se nós fizéssemos o teste, primeiramente, para sabermos se nós temos ouvidos. Mas é claro que ouvidos físicos todos nós temos. Mas aqui está falando de um ouvido espiritual. Ouvido para ouvir o Espírito. A pergunta é: você tem ouvido para ouvir o Espírito? Nós temos um ouvido para ouvir a nossa mente, ouvir a nossa própria voz, ouvir os nossos pensamentos, ouvir o que os homens dizem. Mas temos ouvido para ouvir o Espírito? Que o Senhor Jesus nos dê um ouvido para ouvir o Espírito. Esta é uma graça suprema, uma graça imensa, uma graça gloriosa e maravilhosa. Porque a pessoa que nós ouvimos vai determinar o que nós somos, vai determinar o que guardamos em nosso coração e o que nós fazemos, vai determinar todas as nossas atitudes, nossa fé e nossas obras, por fim. Portanto, veja que o vencedor, ele vem logo ter ouvido e vem logo ouvir o Espírito. Portanto, a nossa vitória, ela depende dessas duas coisas: ter ouvido e ouvir. E é lógico que só podemos ouvir se tivermos ouvidos. Assim, a primeira coisa que Jesus tem que nos curar é da nossa surdez para o Espírito. E por muitas vezes presenciei, quando alguém ouve e acaba de ouvir o Espírito dizer algo, e daí a 5 segundos já não sabe o que o Espírito disse. Porque na verdade não ouviu. Aquilo não veio ao coração e não foi guardado, simplesmente porque não tem ouvidos. Essa palavra não será importante. E nunca
fará diferença para aquele que não tem ouvidos, e ouvidos espirituais. Veja que durante o Evangelho, Jesus também diz isso. Se alguém tem ouvidos, ouça. Portanto, tudo começa por ter ouvidos espirituais. Eles nos vêm porque, pela fé, Jesus nos cura desta surdez. Portanto, vamos meditar sobre isto e vamos fazer uma experiência. Você está ouvindo o Espírito ou está ouvindo a sua esposa ou seu marido? Ou o seu líder religioso? Você está ouvindo o Espírito ou está ouvindo a sua própria palavra e seguindo os seus próprios pensamentos e ouvindo a sua própria voz? Portanto, quem é seu Deus? Vamos meditar nisto, para que tenhamos ouvidos. Estar diante do Senhor e clamar: Senhor, eu quero ter um ouvido para te ouvir. São 7 vezes. Por 7 vezes, ele diz: quem tem ouvidos? Por 7 vezes, ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouve o que o Espírito diz? Você já foi a essas cartas e tentou compreender o que Jesus aprova e o que ele reprova? Na igreja em que você se reúne, você sabe o que Jesus aprova e o que ele reprova? Como que nós vamos sair de algo errado sem ouvir a voz do Espírito? Nunca. Seremos enganados. Viveremos uma vida cristã frouxa, rasa, sem nenhuma experiência com este Espírito, porque nós nunca o ouvimos. Não lhes demos importância. Veja que, nas reuniões da igreja, ao ler a Bíblia, nós devemos nos importar com o que o Espírito diz, pois é assim que nós venceremos. Note que para cada vencedor tem uma promessa, tem um prêmio. Vamos orar ao Senhor. Vamos perceber que tipo de ouvido nós temos. Temos ouvidos para tudo, mas temos ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diz? Meditemos nisso. Olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que possamos ouvir o Espírito. Vejo que tantos andam com a Bíblia e a carregam e a leem, mas não compreendem. O Espírito é Deus e o Espírito está falando com cada um de nós. Felizes aqueles que têm ouvidos para ouvir o Espírito. Amém.